Olá a todos do terceiro F. Aqui são exemplos da lista 5 dessa semana. O conteúdo é prismas, depois pirâmides e depois começa corpos redondos com a parte de círculo, principalmente área. Na questão 1, eu tenho o paralelepípedo de arestas 5, 4 e 3. Significa, posso considerar que aqui é o comprimento, largura e altura. O paralelepípedo é tipo uma caixa retangular, por exemplo, caixa que a gente guarda mercadorias. O que eu quero saber qual é a medida da diagonal do paralelepípedo. A diagonal, ela seria uma linha que vem, por exemplo, daqui dessa ponta, desse vértice até esse outro vértice aqui, certo? Seria uma linha atravessando o paralelepípedo. A medida da diagonal do paralelepípedo, se as arestas são A, B e C, a medida da diagonal, que eu chamo por D maiúsculo, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, eu vou ter as arestas aqui, as três arestas do paralelepípedo. Eu obtenho essa fórmula usando o teorema de Pitágoras. Aí substituindo, A, B e C são as arestas, que é comprimento, largura e altura, que é 5, 4 e 3. Então fica 5 ao quadrado, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Aí aqui é só somar da raiz de 50. Aí aqui eu posso parar aqui mesmo. Não precisa simplificar a raiz. Na questão 2, eu vou ter alguns tipos de prismas que estão em perspectiva, que é quando o prisma está fechadinho, certo? E eles vão ser caracterizados pelo tipo de base, ou seja, quantos lados tem as bases do prisma. Então aqui tem alguns exemplos de prisma. A gente tem o prisma triangular, porque as bases são dois triângulos, um triângulo em cima, um embaixo. Prisma quadrangular, que as bases têm 4 lados. Prisma pentagonal, que as bases são pentágonos, tem 5 lados. Hexagonal, as bases são hexágonos, tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heptagonal tem 7 lados, octogonal 8 lados. Se eu abrir um desses prismas, certo? Que seria planificar o prisma, eu obtenho, por exemplo, essa figura, eu quero saber que prisma vai ser esse. Como é que eu sei? É só olhar para essas duas figuras aqui, ó, que são as bases, que são triângulos. Então aqui é um prisma triangular, certo? Triangular, porque as bases são triângulos, e também o número de quadrados ou retângulos vai ser 3 também, certo? Que é de acordo com o número de lados da base. Agora a gente vai para pirâmides. Ó, diferente do prisma, o prisma ele tem duas bases iguais. A pirâmide só tem uma base, certo? Ó, que vai estar aqui embaixo. A parte de cima não tem base. A parte de cima é essa pontinha aqui que vai ser um vértice. Então eu tenho o vértice, tem a base e do lado eu tenho triângulos. O número de triângulos é de acordo com a base. Se a base é um triângulo, eu tenho 3 triângulos do lado. Se é um quadrado, eu tenho 4 triângulos. Se é um pentágono, tem 5 triângulos. Por aí vai. Se eu abrir uma dessas figuras, que seria planificar a pirâmide, e eu obter, por exemplo, essa figura aqui, eu quero saber que tipo de pirâmide é essa, de acordo com a base. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso olhar para a base, que é essa figura, e contar quantos lados tem ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
8 lados é um octógono, então é um prisma octogonal. Ou pelo número de triângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então é um prisma octogonal porque a base tem 8 lados e tem 8 triângulos. Aqui está representada a pirâmide octogonal. A questão 4, eu tenho uma pirâmide quadrangular. A base tem 4 lados, nesse caso aqui é um quadrado a base. Eu quero saber qual é o volume dessa pirâmide quadrangular. Para saber o volume, primeiro eu vou olhar para a base, que é um quadrado, e calcular a área desse quadrado, a área dessa base. A área da base, que é a área do quadrado, é lado ao quadrado. No caso, o lado é 3, fica 3 ao quadrado, dá 9. Eu vou olhar para a altura da pirâmide, que é essa medidazinha aqui, ó, que mede 2. Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Por que por 3? Porque o volume da pirâmide é igual ao volume do prisma, que seria a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Porque 3 pirâmides formam um prisma. Então, a área da base é 9, a altura da pirâmide é 2. Então, substituindo aqui nessa fórmula, a área da base 9, a altura da pirâmide 2, dividido por 3. 9 vezes 2, 18, por 3, que no caso 6, certo? Desculpa aqui o erro, que daria 6, o volume. Na questão 5, de acordo com a pirâmide da questão 4, essa pirâmide aqui, eu vou ter que... Eu quero saber qual é a medida da área total. A área total, eu abro a pirâmide, certo? Eu abro essa pirâmide aqui, que nem esse exemplo. Eu vou obter, no caso, 4 triângulos e um quadrado aqui, certo? Abrindo essa figura. Aí eu tenho que cada triângulo, todos eles são iguais. A altura do triângulo vai ser 2,5, a base vai ser 3, certo? Então tem dizendo aqui, ó, a pirâmide, quando eu abro ela, eu vou ter um quadrado de lado 3, certo? Um quadrado de lado 3 e 4 triângulos iguais, onde a base é 3 e a altura não é essa altura, é a altura do triângulo, vai ser 2,5. Certo? A altura 2,5. Então, calculando, a área do quadrado primeiro é lado ao quadrado, que é 3 ao quadrado, dá 9. A área de cada triângulozinho é base vezes a altura dividido por 2. A base é 3, a altura 2,5 dividido por 2, dá 7,5 por 2, 3,75. Como são 4 triângulos iguais, então pega esse valor da área do triângulo, multiplica por 4, dá 15. Então a área total é a área dos 4 triângulos mais a área do quadrado, ou seja, 15 mais 9, 24. Agora é começando corpos redondos, que é o capítulo 3, na parte de círculo. O círculo é diferente da circunferência. A circunferência é só a linha, o círculo é toda essa parte de dentro. Do círculo, lembrando, a distância do centro até qualquer ponto aqui nessa linha é igual. No caso, a distância eu chamo de raio. Aqui eu tenho um círculo, onde o raio é 3. Eu quero saber qual é a área do círculo e quero saber o comprimento da circunferência, a medida dessa linha. Então, a área do círculo é πr ao quadrado, onde r é o raio. O raio aqui vai ser... Tem aqui, ó, o raio é 3. Então, substituindo r por 3, fica π vezes 3 ao quadrado, fica π vezes 9, 9π. O comprimento é 2πr. R é o raio, que é 3. 2 vezes 3, 6. Então, a área é 9π, o comprimento 6π.